Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa plataforma. Na aula de hoje, a gente vai estar falando aí de um tema bem legal da nossa matemática, que são os números naturais. Então a gente vai estar aprendendo aí um pouco e revendo os conceitos que a gente viu em sala de aula sobre números naturais, beleza? Então vamos lá, ó. Só lembrando que para você que não me conhece ainda, eu sou o Pedro Lucas, tá bom? Professor aqui da plataforma do Saber Simplificado. E para você que não me segue ainda, siga lá no Instagram, tá bom? Lá a gente posta conteúdo diário sobre as nossas aulas, beleza? Então vamos lá, o que interessa, vamos à nossa aula de hoje, tá? A nossa aula de hoje a gente vai estar vendo aí, como eu falei anteriormente, os números naturais. Tá bom? Números naturais. Para começar, a gente começa aí se perguntando o que são números naturais, né? Os números naturais nada mais são que os números positivos, tá? Que a gente conhece do nosso dia a dia. Que números são esses? A partir do zero, ó. A gente tem 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Até o infinito. Ou seja, são números inteiros e positivos, tá bom? O que quer dizer o número inteiro? O número inteiro é aquele que não é um número decimal, um número fracionário. Tá? Por exemplo, se eu tivesse o número aqui 1,234, isso aqui é um número inteiro? Não, não é. Tá bom? O número inteiro é somente um número sozinho, tá? Não tem nada acompanhando ele. Então a gente teria aqui a sequência de números até o infinito. Perceba que os números naturais eles iniciam a partir do zero, tá? A partir do zero. E aí você vai contando assim por diante. Ou seja, os números naturais são aqueles números que a gente utiliza no nosso dia a dia, que a gente utiliza para contar, tá bom? Para contar, ordenar e etc. Beleza? E nos números naturais, a gente tem o que a gente chama de antecessores, antecessores e sucessores. Os antecessores e sucessores, pessoal, nada mais é do que isto. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui a sequência de números que eu escrevi ali acima. E aí eu chegasse para você e perguntasse: qual é o antecessor do número 4? Ó, estou perguntando para você qual é o antecessor do número 4. Antecessor, pessoal, ó, olha aqui no início da palavra ante, ou seja, é um número que vem antes. Antes. Então, qual é o número? Quando eu pergunto para você qual é o antecessor de 4, é a mesma coisa de eu estar perguntando que número vem antes do 4. Que número vem antes do 4? E aí fica fácil, né? A gente está vendo ali que o número que vem antes do 4 é o 3. Logo, o antecessor de 4 é 3. Então você já sabe que o antecessor de um número é o número que vem antes dele. Já se eu perguntasse para você qual é o sucessor de 4? Sucessor vem de suceder, ou seja, de estar à frente. De estar à frente. Logo, eu perguntar para você qual é o sucessor de 4 é a mesma coisa que eu perguntar que número vem depois de 4. Depois de 4. E aí fica fácil também, é só você observar aqui na sequência, o número que vem depois do 4 é o 5. Então, perceba que é muito fácil a definição de antecessor e sucessor. O antecessor é o número que vem antes. O sucessor é o número que vem depois. Se eu perguntasse para você qual é o antecessor e o sucessor de 6. Está aqui o número 6. Ora, o antecessor é quem vem antes. Logo, seria o 5. O 5 é o antecessor. Qual seria o sucessor? Sucessor é que vem
depois? Seria o 7. O 7, então, seria o sucessor. Beleza? Então é importante que a gente tenha esse conceito claro do que é antecessor e do que é sucessor. Tranquilo? Quando você tem em uma sequência dois números que eles se sucedem, veja só, nesta sequência eu tenho aqui o 0, o 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu tenho dois números que eles estão em sequência, no caso aqui o 4 e o 5, eu chamo eles de números consecutivos, tá? Números consecutivos. A partir de dois números, eu poderia aqui ter o 6, eu poderia estar contando com 6, o 7 e assim por diante. Se todos esses números estiverem coladinhos um com o outro, ou seja, forem sucessores um do outro, você tem números consecutivos. Agora, se eu perguntasse para vocês, eu tenho aqui 7, 8 e 9. Se eu perguntasse para você, o 7 e o 9 são números consecutivos? A resposta seria não. Por que o 7 e o 9 não são consecutivos? Porque eles têm que estar perto um do outro, ou seja, eles têm que ser, o 9 tem que ser sucessor do 7. Teria que ser depois do 7. E perceba que não é. Ó, tem um 8 aqui no meio. Se tem um número aqui no meio, logo o 7 e o 9 não são consecutivos. Lembre-se que para o número ser consecutivo, ele tem que vir logo na sequência. Por exemplo, 3 e 4, 4 e 5, 3, 4 e 5. Perceba que eles vêm em ordem, ou seja, o 3 tem como sucessor o 4 tem como sucessor o 5 e assim por diante. Se você colocar aqui um número e o próximo número não for um sucessor dele, logo isso aqui não é consecutivo, tá bom? Não é consecutivo. Tranquilo? Então aqui a gente acabou de ver aí a definição de número consecutivo, tá bom? O que é um número consecutivo e o que não é um número consecutivo, tá? Agora, na segunda parte da nossa aula, a gente vai estar vendo aí um conceito muito importante, tá? Que vocês viram em sala de aula, que é o conceito de reta numérica, tá? Reta numérica. E para a gente falar de reta numérica é muito simples. Como o nome já diz, é um nome bem sugestivo. Reta numérica. Tá? E na reta numérica a gente vai ter uma reta com números. Tá? E aí, o meio dessa reta, a gente costuma colocar o número 0. Tá? No meio desta reta. Para a minha direita, eu coloco os números positivos. Tá? Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5. E eu poderia ir muito além, tá? Poderia ir até o infinito. Para a minha esquerda, eu coloco os mesmos números a partir do 1, só que agora são números negativos, tá? Então a minha direita vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim por diante, tá? Para que serve uma reta numérica? Uma reta numérica serve para que eu possa identificar onde o número está posicionado. Tá bom? Onde cada ponto desta reta aqui, ó, assume um valor, tá bom? Cada ponto dessa reta tem um número correspondente a ele. Tá bom? Então perceba aqui que em cada ponto da minha reta eu tenho um número que corresponde a este ponto, tá bom? Então essa é a definição de reta numérica. É bem simples, tá bom? No caso, como poderia aparecer uma questão de reta numérica para você? Poderia aparecer assim, ó, você tem aqui a reta numérica, onde você tem aqui o 0, né? E aí eu tivesse aqui o número 2, aqui o número 4, aqui eu tivesse o número menos 1, menos 2, menos 4. E aí, ó, eu perguntasse para você, na reta numérica, identifique onde está, ou melhor, onde estão, né?
onde estão os números 1 e menos 3. Então, você teria que vir aqui na reta e identificar onde estão os números 1 e 3. Ó. Eu sei que o número 1 ele está entre o 0 e o 2. Logo, ele vai estar nesse espaço aqui, ó, entre o 0 e o 2. Logo, ó, o número 1 vai estar aqui. E o menos 3 está onde? Olha, eu sei que o menos 3 ele está entre o menos 2 e o menos 4. Porque ele é negativo, então ele está entre o menos 2 e o menos 4. Então ele estaria aqui nesse espaço. Ó. Logo, o menos 3 estaria aqui no meio. Tá bom? Então, é para isso que serve uma reta numérica, para que você possa identificar os números e saber onde eles se encontram. Por exemplo, se eu disser um número aqui para você, a reta numérica serve para você identificar aonde esse número está. Entre quais números este número está. Tá bom? Então é bacana também esse conceito aí introdutório de reta numérica, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai estar demonstrando aí esse conceito de reta numérica em exercícios também, tá? Uma coisa importante que a gente deve saber, ainda falando de números, é o conceito de comparar números, tá bom? É você saber comparar números. Você saber comparar números é muito importante. Como assim comparar números? Né? Para você que não sabe, existem sinais que a gente utiliza para a gente comparar os números. Como, por exemplo, quando eu quiser saber se um número ele é maior do que outro ou menor do que outro. Se ele é igual a um número ou se ele é diferente de um número. Que sinais eu utilizo? Então, eu tenho o que eu chamo de sinais de maior que é representado por este sinalzinho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o sinalzinho aqui para você ver. A gente tem o sinal de menor que, e a gente tem o sinal de igual, que é 2 tracinhos, e o sinal de diferente, que também são 2 tracinhos, só que com um traço aqui cortando os dois. Tá? Então essa aqui é a definição. Quando eu vou comparar dois números, você vai utilizar alguns desses sinais. Por exemplo, vamos lá. Tem o número 13 e o número 22. Aí vai ter um tracinho aqui no meio. Tem o número 12 e o número 9. Tem o número 10 e o número 10. Tem o número 2 e o número 3. Olha só. Aí eu vou agora, nesses espacinhos aqui do meio, eu tenho que utilizar um desses símbolos aqui, tá? Eu tenho que utilizar um desses símbolos aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho 13 e eu tenho 22. Eu percebo, ó, eu sempre pego como referência este número aqui, esse primeiro número. O 13, ele é maior ou menor que o 22? Ah, professor, o 13 é menor. Então eu vou utilizar o símbolo de menor que é este aqui. Símbolo de menor que. Agora eu tenho 12 e tenho 9. Aí eu vou me fazer a seguinte pergunta. Você sempre se faz a pergunta. 12 é maior ou menor que 9? O 12 ele é maior que 9. Então vou usar o símbolo aqui de maior que é este aqui. Certo. Agora eu tenho 10 e tenho 10. Eu estou vendo que são iguais, né? Se são iguais, eu vou utilizar o número de igual. Ou melhor, vou usar o sinal de igual, né? Que são esses dois tracinhos. Então, eles são iguais. Aqui eu tenho o 2 e o 3. O 2 ele é menor que o 3. Né? Ele é menor que o 3.
Então, se o 2 é menor que o 3, você vai utilizar o sinal de menor que. Aí você deve estar se perguntando, professor, você não utilizou o sinal de diferente, tá? Olha, eu poderia ter usado o sinal de diferente aqui, porque o 3 é diferente do 22, o 12 é diferente do 9 e o 2 é diferente do 3, tá? Eu poderia ter utilizado, só que na maioria das questões, a questão vai lhe dizer o que é que ela quer. Ela vai dizer, coloque somente maior que e menor que. Então você não vai utilizar nem igual e nem diferente. Agora, se a questão lhe disser, por exemplo, utilize o sinal de igual e o sinal de diferente. Aí, no caso aqui, você não iria colocar nem maior que nem menor que, você iria colocar igual ou diferente. Tá bom? A questão vai lhe dizer. Você deve estar se perguntando, professor, tá fácil de eu me confundir, porque o maior que e o menor que, eles são parecidos, só muda o sentido, né? Um tá para esquerda, tá apontando para a esquerda, o outro tá apontando para a direita. Como é que eu faço para nunca me confundir? Sempre que você for colocar o sinal de maior que e menor que, você vai imaginar um jacaré. Tá? Vamos supor que vou colocar aqui um jacaré. Vou fazer aqui um jacaré aqui meio feio, mas é só para que a gente possa entender, tá? Aí a gente tem aqui a boca do jacaré, né? Perceba que a boca do jacaré é como se fosse o sinal de maior que e menor que. Esse jacaré, ele é um jacaré que está sempre faminto. Sempre faminto. E ele sempre escolhe o número maior para que ele possa devorar aquele número. Então, logo, ó, perceba que a boca aqui dele vai estar sempre apontada para o número maior. Então, sempre que você for comparar os números, no caso aqui, ó, eu vou apagar aqui e a gente vai classificar juntos aqui de novo. Utilizando essa analogia do jacaré. O jacaré, ele sempre está com a boca apontada para o número maior. Entre o 13 e o 22, qual o número maior? É o número 22. Então, a boca do jacaré vai estar apontada para o 22. Entendeu? É bem simples. Já no caso aqui do 12 e o 9, qual é o número maior? É o 12. Então, a boca do jacaré vai estar apontada para o 12, querendo devorar aqui o número 12. E assim você nunca vai errar. O 2 e o 3, qual é o maior? É o 3. Então a boca do jacaré vai estar apontada para o 3. E assim você nunca vai se confundir na hora de você colocar aí o maior que ou o menor que, tá bom? Lembre-se de prestar atenção se na questão está lhe pedindo para que você classifique em maior que ou menor que, ou se você classifique em igual ou diferente, tá bom? Se for em maior que e menor que, você utiliza um desses dois sinais. Se for em igual ou diferente, você utiliza um desses dois. Tranquilo? Então é isso. A gente fecha a nossa aula por aqui e até a próxima aula. Beleza?